pessoal. Boa noite a todos do Combate ao Câncer. Eu estou aqui com a doutora Paula Furtado. Tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bem? A doutora Paula Furtado é médica cirurgia plástica, né? Sou. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre reconstrução mamária após câncer de mama, não é isso? Exatamente. E, doutora, para começar esse nosso... e antes de começar aqui o nosso bate-papo, se você tiver alguma dúvida pertinente ao nosso bate-papo aqui, que seja sobre reconstrução mamária, pós-cirurgia da mastectomia do câncer de mama, deixa suas dúvidas aí nos comentários, que as dúvidas pertinentes serão lidas e, se relevantes, respondidas pela doutora, não é mesmo? Exatamente. Então, aqui para começar o nosso bate-papo, queria conversar um pouquinho com você sobre o papel do cirurgião plástico aí na reconstrução mamária mesmo, né? Essa reconstrução é sempre que ela pode ser feita após mastectomia, às vezes tem que esperar um pouco, depende da paciente. Como é que é esse processo? Então, a gente prioriza que a reconstrução mamária seja feita intraoperatório, né? Que a gente diz. Fez a mastectomia, que a gente prioriza que no mesmo tempo cirúrgico a gente já reconstrua. A paciente já sai da mesa reconstruída. Quando que isso não acontece? Quando a indicação cirúrgica dessa paciente é restrita. Então, se a paciente tem restrição dada pelo mastologista, o tipo de câncer dela, a forma como vai ser feita a retirada ixéris da glândula e tudo mais, então aí nesses casos a gente espera um tempo para reconstruir. O interessante, Carlos, é que realmente seja feito na mesma cirurgia da retirada da glândula. Porque mesmo que você tire a areola, né, o complexo areopapilar, tira a glândula, a pele, músculo e tudo, mesmo que você faça uma mastectomia total, o ideal é que recoloque, já inicie o processo de reconstrução, a gente coloca expansor, para que a paciente já saia da cirurgia já num processo ali que a gente vai expandir a mama dela, para a gente já criar uma loja ali, já colocando pelo menos uma projeção de mama. Esse expansor é para criar pele, músculo? Na verdade é porque é o seguinte, na mastectomia total, a gente tira músculo, né? O mastologista tira músculo, tira pele, tira muito tecido, tira a glândula toda. Então fica reto, né? Como se fosse um homem. Então já não tem mais espaço para a pele expandir. Então o que a gente coloca? Se a gente colocar já uma prótese ali, não vai caber, não fecha. Então o que a gente coloca? Coloca um expansor. O expansor, ele é uma parte que dá para expandir, que é vazio, que vai caber o soro, e a outra parte silicone. Então depende do expansor. Tem expansor que 30% é silicone e 70% é para expandir. Tem expansor que é 50-50, depende do tipo de expansor. Então a gente coloca esse expansor e num processo pós-operatório, né, de algumas semanas, 3, 4, 5 semanas, a gente vai expandindo. A cada semana a gente coloca, vamos lá, 60 ml, 100 ml e vai expandindo gradualmente para a gente ir criando uma loja. E a pele não ceder, não abrir a cicatriz. Então a gente vai criando esse espaço respeitando a pele. Então a pele vai expandindo aos poucos. E você tocou num ponto muito interessante. Você falou que tem soro dentro desse expansor. Tem soro dentro do expansor. Aí a paciente que está lá assistindo pergunta, poxa, mas como é que isso aumenta gradativamente? Tem que ficar abrindo toda hora para encher de soro? Não. A gente tem uma válvula. O expansor, ele tem a prótese, né? E ele tem uma válvulazinha que sai dessa prótese. Essa válvula, geralmente a gente coloca na região mais fácil da gente achar essa válvula, né? Que é próximo do externo, na região inframamária. Então, nessa região ali, a gente coloca essa válvulazinha que fica debaixo da pele. Quem vê a paciente jamais imagina que ela tem uma válvula. Você tem que palpar para sentir essa válvula. A gente sente essa válvula, fura a pele, entra nessa válvula e aí expande, injeta o soro ali através de uma seringa, uma agulha, e aí a gente expande a quantidade que o próprio expansor já vem avisando. Pode expandir tanto por cada vez, né? A gente não vai colocar 200 ml de uma vez, até porque senão a pele nem suporta e dói. É uma expansão que dói. Então, às vezes, a gente programa de expandir 100, mas a gente consegue expandir 50. Colocar 50 ml, porque às vezes a paciente sente muita dor durante a expansão.
Interessante. E tem algum risco para paciente? A gente sabe que hoje em dia, falando de cirurgia, qualquer cirurgia tem risco, até mesmo para tirar uma espinha. Mas tem assim muito. É uma cirurgia assim de risco alto, Não, moderado? Na verdade, assim, como é feito muito durante o intraoperatório da mastectomia, o maior risco é a mastectomia. Porque vai tirar tudo, né? É uma cirurgia muito mais radical. Muito agressiva, né? Então, a mastectomia total, por exemplo, não estou falando nem da quadrantectomia ou da retirada apenas ali do câncer em si. Mas quando o paciente tem que fazer mastectomia total, é realmente uma cirurgia muito agressiva. Logicamente que se for apenas a retirada, né, de um nódulozinho, a cirurgia é muito menos agressiva e a gente, se for necessário colocar o expansor, a gente já coloca. Se for uma quadrantectomia, a cirurgia se torna um pouquinho mais agressiva. Já a mastectomia parcial total são cirurgias mais agressivas, sangramento mais expressivo. Geralmente os pacientes saem com o dreno, né, porque vai sangrar no pós-operatório. Então, da nossa parte da cirurgia plástica, colocação do expansor não é uma cirurgia de grandes riscos. Mas a questão da mastectomia já é inerente ao risco, né? Com certeza. Sim. E antes da gente continuar aqui nosso bate-papo, você que está aí assistindo pode mandar a sua pergunta relacionada. Você que chegou agora, a reconstrução mamária pós cirurgia, mastectomia. Exato. Se for uma pergunta relacionada, pertinente aqui com o tema, a doutora Paula vai estar respondendo. E, doutora Paula, mais uma pergunta. Para aquelas pacientes que fazem esvaziamento axilar, além da mastectomia radical, que já é um procedimento radical, aquelas que fazem aquele esvaziamento axilar, tiram linfonodos, elas também podem fazer essa cirurgia? Pode fazer essa cirurgia também. Geralmente a mastectomia total, ela é acompanhada, né, da retirada dos linfonodos axilares, né, que eles falam do linfonodo mais próximo, o satélite, né? Sentinela, né? Que é o sentinela, que é o mais próximo. Não tem problema algum, a gente entra pela mesma incisão que o mastologista fez a retirada da glândula e pela mesma incisão a gente já coloca o expansor, não tem problema nenhum ser associado a essa mastectomia radical ou não. Entendi. E para as pacientes, o tempo de recuperação dessa cirurgia, como que ele é demorado? Então, o tempo da recuperação da cirurgia vai depender muito da própria paciente, sabe, Carlos? E da forma como a paciente está, né? Assim, se for um câncer mais inicial, o paciente tem uma imunidade boa, a paciente não está fazendo, vamos supor, ela fez uma quimioterapia neoadjuvante que foi antes do procedimento cirúrgico, às vezes ela já está numa baixa de linfócitos, a cicatrização dela vai ser mais chatinha, vai ter que ter mais cuidados. Então isso vai depender muito do estágio do câncer da paciente, vai depender muito do estágio em que a paciente está do tratamento, entendeu? Porque isso vai influenciar na cicatrização. Em questão de recuperação, costuma ser uma recuperação de prótese normal mesmo. O que a gente precisa é a cicatrização do tecido. Geralmente quando tem radioterapia associado... Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Quando tem radioterapia associada, existe o problema de queimar a pele, né, de abrir. Tem muitos casos em que a gente acaba tendo problemas de mal cicatrização, de necrose, e por causa da radioterapia. Então, tudo isso tem que ser muito estudado para ver como que está a questão da proteína da paciente, como que está a questão dos linfócitos e tudo mais, para a gente ir acompanhando esse pós-operatório. Não costuma ser um pós-operatório complicado, mas é como eu te falei, isso vai depender muito do estágio do tratamento da paciente e do estágio do câncer da paciente. Então a radioterapia pode atrapalhar um pouco nesses casos da reconstrução. Isso tem que ser muito... por isso o papel da equipe, a importância da equipe multidisciplinar. Exatamente, isso aí é sensacional. Não tem como andar sozinho. Tem que ter toda uma equipe multidisciplinar, tem que ser muito bem conversado com o mastologista. Se o mastologista achar que não está na hora de reconstruir, a gente espera. Hoje a gente preconiza a reconstrução o quanto antes possível, como eu te disse, no intraoperatório da mastectomia mesmo, mas se o mastologista acha por bem que não deve, a gente realmente espera e faz no tempo adequado.
E essa reconstrução, durante a mesma cirurgia da mastectomia, ela tem um impacto psicológico, uma importância no psicológico da paciente, né? É exatamente por isso que hoje a cirurgia plástica, a mastologia, né? A gente anda com essa equipe multidisciplinar, que a gente veio tendo ao longo dos anos um feedback dos psicólogos, né? Do acompanhamento terapêutico. Realmente a mama é algo muito importante para a mulher, né, Carlos? A gente sabe que é a figura de feminização da mulher, né? É a mama. Então é onde ela se sente feminina. Então, não é por nada que hoje é a primeira cirurgia a ser feita no mundo, né? A cirurgia mais feita no Brasil, a cirurgia mais feita nos Estados Unidos, né? Ela compete aí no ranking mundial, aí os Estados Unidos e o Brasil ficam competindo. Qual o país que está primeiro no ranking da cirurgia plástica, e a prótese de silicone fica competindo aí também pelo primeiro lugar. Todo ano ela compete sempre pelo primeiro lugar, porque é realmente o símbolo de mulher, né, que a gente tem. Então, sair da mesa de cirurgia com pelo menos alguma coisa semelhante a uma mama já traz uma sensação para a mulher de, nossa, não é que eu não perdi tudo. Não deixei de ser mulher. Não deixei de ser mulher, não perdi tudo, existe ainda uma esperança. E hoje o câncer de mama a gente sabe, né, cara? Você está muito mais por dentro do que eu da oncologia, mas a gente sabe que hoje o câncer de mama é um câncer que, graças a Deus, a oncologia evoluiu muito. Então, existe como, sim, né, a gente encontrar a forma dessa paciente ter a remissão mesmo, né, a tentativa de remissão completa, sem retorno, sem metástase e tudo. Quanto antes, né, a gente preconiza tanto essa palpação da mama, né, quanto antes diagnosticado, Sim. se eu estiver errado me corrige, mas quanto antes diagnosticado, mais perto da cura, né. Então, hoje existe essa coisa da possibilidade de cura realmente. Então, é uma cirurgia que a gente tem que realmente correr atrás para achar rápido e reconstruir rápido, e a paciente viver uma vida normal mesmo. E essa reconstrução ela é importante porque, como você mesmo falou, a mulher já não sai dali com aquela sensação de estar mutilada, Isso. né? Exatamente. Até a palavra que se usa muito nos congressos a mutilação. Exatamente. Né? Essa mutilação, ela pode parecer que não, mas olha, eu não vi ainda nenhuma paciente que entrou para o bloco cirúrgico, pacientes fortes, pacientes bem, mas que for na hora, sabe, de anestesiar, sempre choram, sempre demonstram ali a sua sensibilidade, porque não adianta, é tirar um pedaço de você mesmo, né? Uhum. E às vezes quando tira de dentro a gente não tá vendo, né? Mas tirar a mama é uma coisa realmente mutilante. Vamos ver se tem alguma pergunta Vamos. aqui. Tem 102 pessoas assistindo aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver. Olha, tem uma pergunta aqui da Rosângela, não sei se é pertinente com o que a gente está discutindo. Doutora, tive complicações com a radioterapia e a prótese encapsulou. Peguei uma bactéria forte após a radioterapia, fiz mastectomia total e esvaziamento. Então, isso aí é uma coisa que realmente pode acontecer, a complicação com a radioterapia, igual a gente conversou, né? É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. E a radioterapia, como ela fica com essa propensão de necrose, de expor a prótese, pode abrir, e aí fica com mais facilidade de pegar a bactéria, né? E aí realmente encapsulamento. A radioterapia pode aumentar muito o encapsulamento das próteses, e aí tem que tirar mesmo. O encapsulamento é retirar a prótese mesmo, não tem jeito. Desculpa a ignorância. O que é, para quem está em casa, né? Lá, que deve estar perguntando, o que é encapsulamento? O que é encapsulamento, doutora? Vamos lá, encapsulamento. A gente colocou ali um corpo estranho, né? E aí a gente sabe muito bem que o nosso organismo é perfeito, né? Colocou um corpo estranho, a primeira coisa que o organismo vai fazer, vou criar uma cápsula ao redor desse corpo estranho, porque aí ele fica quietinho ali e não me incomoda aqui. Então, ele vai criar, tô falando de uma forma bem leiga, com certeza vai ter profissionais assistindo, mas assim, para tentar explicar de uma forma bem leiga mesmo. O nosso maior público é paciente. Exato. Mesmo, então, criou essa cápsula ao redor da prótese, ela pode, o organismo, vamos colocar assim, ele pode entender que eu preciso criar uma cápsula bem forte.
Então tem organismo, é igual aquela coisa da cicatrização que dá queloide, que não para de cicatrizar, não para de produzir colágeno. É a mesma coisa. Então ela começa a produzir essa cápsula e ela não para. O organismo vai reagindo àquele corpo estranho, produzindo essa cápsula, e essa cápsula vai ficando cada vez mais grossa. Então ela aperta, ela comprime a prótese. E isso chama encapsulamento. Então tem que tirar a prótese, tem que tirar a cápsula para o organismo começar tudo de novo. Entendeu? Entendi. Geralmente a gente tira, deixa sem, espera o organismo fazer uma remissão completa daquele processo e aí coloca outra prótese na tentativa de que não dê outro encapsulamento. E tem pacientes que não podem mais colocar prótese, acontece de não poder colocar Nunca mais, talvez? Não, Carlos, assim, geralmente a gente espera o organismo fazer uma remissão e faz uma nova tentativa. Geralmente dá certo. Uma hora dá. Dá. Tem pacientes que realmente têm tendência a fazer encapsulamento, e é engraçado. Às vezes fazem encapsulamento da mama direita e não faz da esquerda. E a radioterapia entra aí para aumentar o encapsulamento, porque a paciente já está num processo realmente reacional, né? Então a radioterapia aumenta sim o encapsulamento e aí pode aumentar os outros riscos aí. Talvez pacientes que tenham outras comorbidades, como talvez algum distúrbio do sistema imunológico, alguma coisa do tipo, favorece muito mais acontecer esses fenômenos, Sim, né? que é o fenômeno de cicatrização, né? Sim. Eu vi uma pergunta aqui da Aline. Sim. Fiz mastectomia há 2 anos e reconstruí na hora. E ainda tenho muita dor no seio. É normal? É. Então, Aline, respondendo a sua pergunta, o que acontece? O que pode acontecer, né, nessas cirurgias é a lesão de alguns nervinhos. E aí, na reconstrução dessas mamas, nem sempre a gente consegue colocar esses nervinhos no lugar, sabe? Então, é mais ou menos uma amputação. Tem paciente que sente dor pro resto da vida no membro amputado. Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí, às vezes, expôs um nervinho ali na hora. Não tem como a gente saber, porque realmente a mastectomia, ela tem que ser muito rigorosa, tem que retirar tudo mesmo. E aí, às vezes, expõe um nervinho e ele cicatriza de uma forma que pode gerar sempre dor. E isso pode acontecer sim. E essa retirada, essa mastectomia tão agressiva assim, o pessoal pensa, meu médico tá judiando de mim, mas é que é uma segurança, é uma margem de segurança que o médico tá fazendo para tentar garantir, e ainda não é garantido, mas para tentar garantir ao máximo que a doença não vai voltar, né? Exatamente. Hoje existe até aquela coisa de tirar porque veio positivo a geneticidade da pessoa, né? Eu tô com um exame genético que foi positivo. O caso da Angelina Jolie, foi né? O caso da Angelina Jolie e explodiu isso no mundo, né? Sim. Ela fez e aí abriu as portas, né? Então, muitos pacientes hoje têm procurado o mapa genético, têm feito o mapa genético, né? Têm procurado isso e nos procuram para fazer essa retirada sem ter nada, sem ter nenhum nódulo, sem ter nada, mas porque tem a história genética ali positiva, tem o mapa genético positivo, quer tirar. Então, a gente faz essa retirada, a gente não, né? No caso a mastologia faz a retirada agressiva por causa do estadiamento do câncer, né? Eles vão estadiar, vão colocar ali qual o tipo de câncer e qual a melhor retirada. Então isso vai muito do estadiamento, né, do lugar, enfim, isso a mastologia pode explicar melhor. E aí a gente tirou, a gente entra reconstruindo. Para você ver a importância da cirurgia, do cirurgião plástico, né, nesse processo de recuperação da paciente, né? Exatamente. Bom, essa aqui é mais um comentário, né, que a Marilis falou que vai fazer mastectomia com esvaziamento da axila semana que vem e está com medo. Deus abençoe, vai dar tudo certo, Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Patrícia, quando fiz mastectomia, ao mesmo tempo que me senti aliviada, também senti muito a perda da minha mama. Depois de 2, acho que anos, comecei minha reconstrução e estou muito feliz com a minha mama. Mama nova, com pele de barriga. Existe isso? Isso! Muito bom você ter comentado. Qual que é o nome dela? Cristiane. Patrícia, ótimo você ter nos lembrado disso. Porque hoje, gente, não existe apenas Porque às vezes, Carlos, o que acontece? Você tira ali, aí não pode ser feita a reconstrução
na hora. Vamos supor, vou colocar um tipo de caso. Não pode ser feita a reconstrução na hora, a paciente volta, não dá para usar o expansor, às vezes já tentou o expansor, não deu certo, enfim. Pode ser feita então a reconstrução com retalho. Esse retalho pode ser um retalho das costas. Aí a gente tira um pedaço do músculo das costas com a pele, com uma ilha de pele, e roda esse retalho para frente. Pode ser feito também com o da barriga, que foi o caso dela. Então a gente tira um pedaço do abdômen, se tiver abdômen suficiente pra gente trazer, né? Porque às vezes não tem, às vezes a paciente não tem nada de barriga. Se for muito magrinha. Aí já não dá. Mas aí tem um abdômen pra gente trazer, a gente pega um pedaço desse abdômen e já traz pra mama, já com a ilha de pele e tudo mais, pra gente reconstruir a mama. Então são os retalhos. Retalho abdominal, retalho da região dorsal, enfim, tem vários retalhos que a gente pode rodar pra mama. São muitos retalhos, eu tô resumindo. Mas os retalhos mais usados, que são os retalhos do TRAN e do tórax dorsal, que são os retalhos mais usados, que também podem ser associados com expansor ou só com a prótese de silicone. Então vamos supor, vamos supor um retalho do dorso, né, da região tórax dorsal. Ele vai ter um músculo fino, às vezes não vai dar aquela mama que a gente precisa simetrizar. Isso é outra coisa importante. Às vezes não basta só mexer na mama que teve o câncer, mas tem que mexer na outra mama sadia para colocar ela parecida, né? Para a pessoa não ficar o máximo possível igual, o máximo possível de semelhança das duas mamas. Então você traz aquele músculo, né? E faz a reconstrução e coloca uma prótese para poder ficar, e coloca uma prótese da outra mama para poder ficar mais ou menos do tamanho igual. Então são vários processos. A gente faz a reconstrução da mama, depois a gente coloca essa outra mama que chama simetrização, para colocar simétrica a outra mama, depois a gente reconstrói o mamilo. Ah, que interessante, legal isso. Dá até para fazer reconstrução do mamilo, então. Dá, a gente tem vertentes aí que a gente às vezes indica tatuagem, que hoje a gente tem tatuadores específicos para isso, que são para reconstrução de mama. Eles tatuam a areola, o mamilo perfeitamente. Não dá nem pra ver que é. Não dá nem pra ver que é tatuagem. E tem as pacientes que realmente querem fazer a reconstrução do complexo areopapilar. Então a gente faz retalhinhos também do local para poder ter aquele altinho e do mamilo, e aí a gente faz um enxerto de pele da região, geralmente da coxa, a região mais escura, para poder ter aquele escurinho da areola. Ah, que legal. E o que você estava falando agora de pouco de usar pele de outros lugares, a barriga é o que eles chamam também de halo enxerto, é isso? Pode ser chamado disso, não? Na verdade, assim, isso é na verdade chamado de retalho. Não tem nada a ver com enxerto. O enxerto seria no caso do complexo areopapilar, por exemplo, que você tira pele de um lugar e coloca lá. Ah, tá. A questão do retalho é quando você traz o músculo e tudo, tem retalho de pele, retalho muscular, retalho misto e tudo mais, que são esses casos, que a gente já traz tudo, aí é retalho. Ah, legal. Vamos ver mais. A Cris. Bom, a pergunta da Cris é mais relacionada com a oncologia, né? Que a pergunta... São outras dúvidas, né? Fica para uma próxima vez, porque... Aí você sabe mais. O que você estava falando agora. A Rosângela falou que vai ter que retirar e não vai colocar mais prótese, que vai ter que refazer com tecido do próprio corpo. Isso. Boa sorte. Que Deus abençoe sua cirurgia. Parabéns, doutora. Obrigada. A Marisa, obrigado por todo o esclarecimento. Ah, legal. A Glória também, parabéns, doutora. Ah, obrigada. Bom, a pergunta da Valquíria também é mais relacionada com a parte de onco. Aí é com ele, gente. A Marilis falando que o que você vai ter que fazer, que o que ela tá falando, você tá falando, ela tem um pouco de medo, mas ela vai perder o mamilo, mas a doutora acabou de falar aqui de outras opções, né, que ficam tão boas quanto. Fica ótimo, não precisa ter medo. Hoje a gente tem vários retalhos, hoje a gente tem
os tatuadores, tem muita coisa que a cirurgia plástica pode te oferecer pra gente tentar fazer o mais próximo do real possível. Existe lipoenxertia nesses casos? Lipoenxertia. A Márcia acabou de perguntar muito aqui. bom, E a Márcia? lipoenxertia? Existe demais, a gente faz muito. Então, a lipoenxertia é quando a gente faz a lipoaspiração de gordura de alguma região. Geralmente a gente prefere tirar do abdômen, quando o abdômen tem gordura, né? E a gente trata essa gordura na mesa cirúrgica mesmo e a gente enxerta na mama, que é uma coisa super bacana, porque às vezes, Carlos, a gente colocou a prótese, fez o retalho, às vezes precisou do retalho de dorso, ou precisou do retalho abdominal, ou às vezes só colocou o expansor e tal. Mesmo assim, a mama não expandiu, que isso é outra coisa que acontece, porque a pele, ela retrai tanto, principalmente quando tem radioterapia. Ela retrai muito com a radioterapia. Então, essa retração cicatricial, você pode tentar expandir, pode tentar fazer várias coisas, às vezes não vai. Então, às vezes, nesses casos, a gente faz a lipoenxertia. Outros casos também, isso vai muito individual, tá, Carlos? Isso é uma coisa muito individual. O cirurgião plástico tem que avaliar o paciente, examinar o paciente. E a gente acaba optando pela lipoenxertia, que a gente faz a lipoaspiração, trata a gordura e faz o enxerto de gordura. E aí, porque a mama, a maioria da mama é gordura. Tem a glândula, entremeado a glândula, tem a gordura. À medida que a gente envelhece, a gente faz uma lipossubstituição, que cada vez menos glândula, cada vez mais gordura. Então, o que a gente faz, na verdade, como já não tem mais glândula, a gente enxerta a gordura ali, pra a gente ter uma projeção de mama. E para as pacientes assim que às vezes precisam fazer esse procedimento, a mama, como é que fica a sustentação da mama? Não fica, às vezes por ter muita gordura, às vezes não pode ficar pesado, mais caído, com aquela aparência mais caída? Por isso que a gente tenta sempre simetrizar. A mama que expandiu, que é a mama que te retirou o câncer, ela dificilmente cai, Carlos. A mama contralateral, que é a mama que não teve nada, é que tem mais risco cai. disso acontecer. A outra mama, como você tirou tudo, tirou músculo e tudo, ela fica ali bonitinha, posicionada. Mas, logicamente, como eu tô te falando, existem casos e casos. Às vezes você tirou só a quadrantectomia, às vezes tirou só a adenectomia, que tirou só um pedacinho e tudo. Então, isso vai muito de caso para caso. Logicamente que à medida que a pessoa vai envelhecendo, existe a flacidez de pele, existe a ação da gravidade. Processo natural. Processo natural da mulher, a mama cai mesmo. E aí, faz-se a opção por trocar, né, a prótese e tudo mais. Tem paciente que opta por trocar o expansor, depois de alguns anos usando o expansor, opta por trocar por silicone normal, né? E aí simetriza as duas mamas de novo, coloca o silicone nas duas mamas, tira o expansor da mama que estava com câncer. Então isso depende muito se a mulher está satisfeita. Tem mulher que fica tão satisfeita que não quer mexer nunca mais. Porque às vezes o trauma psicológico... Quanto menos mexer, melhor é. Quanto menos. Tem mulher que opta, que elas até por nem fazer o mamilo. Porque fala, não, já tá bom desse jeito, já tô satisfeita desse jeito, não quero mais mexer, deixa quietinho. Tem mulher não, tem mulher que gosta de mexer, tem mulher que gosta de trocar o expansor, de não ter o expansor. Pode acontecer, gente, que como é um expansor feito com soro fisiológico, ele pode ir diminuindo, a mama pode ir diminuindo, então tem que estar sempre olhando isso, sempre fazendo ressonância, acompanhando, porque pode ser que precise colocar um pouquinho mais de soro, ou às vezes já está na hora de trocar mesmo. Interessante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha, a Ana tá perguntando se essa cirurgia é feita pelo SUS. Né? Sim. Cirurgia de reconstrução mamária. A lipo também? A lipoenxertia? De lipoenxertia também é feita, viu? Se você tiver a indicação da lipoenxertia, você está fazendo todo o processo pelo SUS, a reconstrução da mama, provou que você teve o câncer, provou que tirou a mama, provou que está fazendo o processo de reconstrução, é autorizado sim fazer a lipoenxertia pelo SUS. Ah, legal. Bom, a Jaqueline, estou com dor no peito, só que não sinto os caroços. Bom, Jaqueline, você vai ter que procurar um mastologista, Sim. né, para fazer mamografia, para avaliar melhor. Não é nada, mas tá com dor, procura. Sempre tem que garantir, né? Sempre. Bom, a Diana perguntou, no caso do bico dos seios, a areola é quando
você vai fazer a mastectomia, em alguns casos tem que ser retirado junto, é isso? Isso, aí quem vai, aquilo que a gente explicou mais cedo, né? Vai depender muito do estágio do câncer, né? Então, do estadio. Se o estadio está indicando fazer a mastectomia total, isso aí os oncologistas podem explicar melhor, os mastologistas. Então, eles que vão fazer a indicação disso. Fez a mastectomia total, aí a gente vai ter que reconstruir, inclusive, o mamilo. Legal. Bom, até agora não teve mais perguntas. Se você quiser acrescentar alguma coisa. Essa aqui, tenho medo de reconstruir. Eu já retirei a minha mama esquerda há 13 anos atrás e não fiz reconstrução. Novamente, há 2 anos atrás, tive o mesmo local. Tenho medo de reconstruir. Por que você tem medo de reconstruir, Ivoneide? Porque teve que tirar de novo? Porque ela fez na mesma mama, não é? Ela retirou a mama há 13 no anos mesmo e ela local. não fez a reconstrução. E há 2 anos atrás ela teve no mesmo local. Ó, Ivoneide, não tenha medo de reconstruir por causa de, pode ser que surja de novo. O fato de você ter o expansor não vai mudar em absolutamente nada na questão dos seus exames, na questão das condutas, se caso tiver novamente outro câncer. Isso aí, assim, obviamente que é questão individual. Se você falar assim, não, mas eu fico bem, não quero reconstruir, tenho medo, tudo. Não, tudo bem, a gente super respeita. Mas em questão, tipo assim, pode aumentar a possibilidade de surgir o câncer no local? Não vai aumentar e nem diminuir em nada a possibilidade e não vai atrapalhar no diagnóstico também. Então, pode reconstruir, não tem problema. Se surgir o câncer novamente no local, vai ser retirado e reconstruído de novo, se for possível. Ela até escreveu agora 2 cortes no mesmo local, geralmente é no mesmo local, é isso? Geralmente é no mesmo local. Acho que ela quis, não sei, eu entendi que se aproveita onde foi feito o mesmo corte. Se teria problema de cortar no mesmo local? Acho que mais sim. ou menos igual a cesárea, assim, né? Se você teve várias cesáreas, vai sempre cortar no mesmo local. O que a gente faz é tirar a cicatriz antiga e fazer uma cicatriz nova. A gente tira uma ilha de pele, a gente tira a cicatriz antiga e faz uma coisa nova. Mas em questão de ser no mesmo local, não teria problema. E sim, isso aí, Ivoneide, vai depender do mastologista. Como você já tirou e não reconstruiu, aí sim a gente aproveita a mesma cicatriz, né? Não tem por que fazer outra cicatriz, a gente aproveita o mesmo local de entrada. Uhum. É que aquilo, né? A gente tá tirando também, assim, as dúvidas são perguntas mais gerais, sem entrar especificamente num caso. E aí entra muito aquilo da medicina personalizada, que cada caso é um caso. Eu posso ter a mesma doença que a sua, mas às vezes o tratamento é diferente porque influencia na biologia da doença, no organismo do paciente. Exatamente, porque é aquela coisa. Por que eu tenho... Às vezes nós dois somos irmãos, eu tenho queloide, você não. Então, eu tive queloide da orelha direita e não da esquerda. Por que isso, né? Isso, além da gente ser muito individualizado, o nosso corpo é individualizado, inclusive, de lados, né? Às vezes o lado direito é diferente do lado esquerdo. Então, assim, quanto mais de uma pessoa para outra. Então, isso é muito individual. E isso tem que ser muito bem explicado no consultório, na sua conversa com o seu médico, na sua conversa com o seu oncologista, com o seu mastologista, o seu cirurgião plástico. Tire todas as suas dúvidas. Seu médico tem que ser o seu amigo, né? Eu até vi esses dias uma live que você fez, que você disse que adora que os pacientes cheguem no consultório perguntando, sabendo tudo, né? Tudo. O mais importante é isso pra mim. Tirar dúvidas, porque... Você vai tirar dúvidas com um leigo, ou com um outro médico que nem é o seu médico, ou com alguém na fila do supermercado. Trata-se da sua saúde, né, Carlos? A gente não tira dúvidas sobre a nossa saúde com qualquer pessoa. A gente tira dúvidas da nossa saúde com o nosso médico. A gente precisa voltar àquela coisa da medicina antiga, sabe? Do seu médico. Aquela coisa que, quem que é? É o médico da família. É o mesmo médico do meu avô, da minha avó, dos meus pais, dos meus filhos. Mas aquela coisa mais individualizada. Você precisa tirar dúvidas com o seu médico. Você não pode ter vergonha de perguntar para o seu médico. Porque você não é obrigado a saber. Mas você é obrigado a perguntar.
Então você tem que perguntar, porque também a gente não sabe todas as perguntas, as dúvidas que o paciente tem. Às vezes é uma coisa tão corriqueira pra gente, e isso eu vou explicar, porque a gente lida com a medicina todos os dias, né? Então pra gente vira uma coisa muito corriqueira, vira uma coisa muito normal, assim. A gente tá conversando sobre uma coisa normal pra gente. E às vezes é uma dúvida pra você que jamais passou na minha cabeça que poderia ser dúvida para você. Então, por isso que tem que perguntar, porque a gente também não vai descobrir a sua dúvida. Mas se você perguntar, mesmo que a gente não saiba, a gente vai pesquisar. Porque também, né, Carlos, a gente não sabe de tudo. Então, mas a gente pode pesquisar. Isso é o mais importante, porque o médico, ele não vai saber de tudo. Porque a gente também não é um livro ambulante, mas a gente, né? Mas a gente corre atrás, a gente procura, a gente tem acesso, a gente tem artigos, a gente congressos, a gente vai saber, a gente tem colegas que sabem mais do que a gente tem os livros, então a gente vai procurar a resposta certa para você. Então confie no seu médico, tire suas dúvidas com o seu médico e não deixa de fazer essas suas perguntas, porque isso é muito importante. Sim, e às vezes o paciente tem medo de chegar no médico, mas o meu médico vai achar que eu tô querendo saber mais que ele, intrometer no tratamento. Acredito que a maioria dos médicos, dos profissionais, no dia dos médicos, até... aliás, eles se sentem até honrados de saber que o paciente está querendo ficar a par do que ele do que está acontecendo com ele, do tratamento que ele vai fazer, da quimioterapia, ou da cirurgia, ou da radioterapia. Exato. Enfim, qualquer que seja o procedimento, Exatamente. né? Você tem que se informar. Para de ficar indo lá no Dr. Google, né? A gente fala Dr. Google, que às vezes você vê uma coisa que não é o teu caso, ou que é uma notícia desanimadora, que não é o que vai acontecer com você. Exatamente. E ele vai atrás de tudo, que nem você falou, até na fila do supermercado, todo mundo quer dar pitaco. Mas no médico, que é o responsável do tratamento dele, ele não vai. E o paciente também tem todo o direito, se ele não se sentir confortável ou não achar que ele deve procurar uma segunda opinião, procura uma segunda opinião. Outro médico, sem problema nenhum, né? Eu acho que assim, a gente hoje tá aberto a tudo isso, né? Eu acho que assim, ó, o seu médico, independente do... independente, o seu médico é assim, ele é a pessoa que vai fazer parte da sua vida, né? Então, independente da sua dúvida, da sua... foi indicado por não sei quem, descobri esse médico da tal forma e tudo, não tô feliz. Muda, né? Às vezes você... Graças a Deus nós temos muitas opções, né? E assim, se você não quer mudar, procura uma outra pessoa e seja aberto com o seu médico. Fala, doutor, eu não tô me sentindo à vontade, eu tô com tal dúvida. Às vezes ele vai esclarecer. E às vezes você tava com aquela, eu vou mudar de médico. E aí você fica também pulando de médico para médico. E aí nunca vai chegar num consenso. Então, seja real, joga na real com o seu médico. Fala, eu tô com tal dúvida, tal coisa. Coloca as cartas na mesa. Coloca as cartas na mesa. Seu médico tá... às vezes ele não sabe tudo, ele vai falar, eu não sei, vou procurar saber, entendeu? Vou te indicar uma pessoa que sabe mais do que eu. Eu acho que o legal, gente, é você ter um relacionamento aberto. Né? Dialogar. Ter um relacionamento aberto com o seu médico. É ser real. Porque trata-se da sua saúde, né? E isso que você falou de procurar no Google é aquela coisa, né? Tem um exame meu que deu positivo pra não sei o que. Aí você joga lá, nossa, aí vem lá, é tal coisa. Calma, porque a gente nem sempre um exame positivo é o resultado da coisa, né? A gente tem doenças que são diagnosticadas com a partir de 11 coisas positivas. Uma série de outros exames. Mas esse coisa que tá positivo... Não significa nada. Tá positivo, mas não significa nada. Então, a medicina é o que a gente fala, é muito individual. Então, não vai pro Google e fala, já sei, deu isso aqui, entendeu? Não, chega lá e fala, doutor, não, mas peraí, doutor, mas se deu positivo isso aqui, mas então por que eu vi lá no Google? Pergunta, não, mas eu vi no Google isso. E aí, o que o senhor me diz a respeito disso? Entendeu? Porque isso, gente, não é prensar o médico, isso não é jogar a capacidade do médico ao chão, isso não é passar por cima do médico. Testar o médico, passar por cima do médico de jeito nenhum. É tirar dúvidas, entendeu? Então, tirar dúvidas faz parte da consulta médica, né? E às vezes o pessoal fica com medo de perguntar porque vê um médico com uma cara meio
né? Às vezes, mais mas às bravo, vezes não né? é o Mais cansaço, é. é o dia a dia. Eu vejo mesmo, quem acompanha, você sabe que a sua vida é uma correria. Uma loucura. Às vezes nem sempre você tá de dar bom dia pra todo mundo, mas não é porque você quer, é porque às vezes tá cansado, tá dormiu, pensando em outra coisa, em tá outras com problema, 300 coisas, né? Exatamente. Mas você nunca vai deixar, e nenhum médico nunca vai deixar de tirar a dúvida do paciente dele, né? Exatamente. E tem uma pergunta aqui da Yara. Leia um comentário acima. Aliás, da Lisa. Fiz mastectomia há 1 ano e meio e estou com expansor, mas ele é dolorido. Trocando por silicone, será menos dolorido e mais confortável? Ó, Lisa, isso aí tem paciente que mesmo que a gente troque, continua com dor. Porque é aquela coisa que meio da amputação, entendeu? Então a mastectomia, ela pode sim evoluir com dor e mesmo que a gente troque o expansor, a paciente continua com dor. Então isso vai muito do seu próprio organismo, de como que houve essa cicatrização dos nervinhos ali. A Yara falou, leia o meu comentário acima. Mas não tem nenhum comentário acima dela. Se é possível rejeitar a gordura que é colocada no lugar do expansor. Peraí, se é possível rejeitar essa gordura que vai ser colocada no lugar de expandir? Depois ela, expansor. Ah, tá. A gordura, ela tem menos rejeição porque ela é autóloga. Aí, então, ela é sua, né? Então, ela não tem rejeição. Ela vai evoluir com de um procedimento melhor. Agora, tem que entender que, assim, que a gordura, ela pode ser totalmente... Vamos supor que você expandiu lá, colocou 100 ml de gordura. Pode ser que sobe só 30, entendeu? Porque a gordura pode sumir. Ela pode ser consumida, então nem sempre é garantido que aquele tamanho de mama que você colocou vai ser o tamanho de mama que vai ficar. Uhum. Bom, a Selminha também está perguntando uma dúvida aqui específica de oncologia. A gente depois marca uma outra live para falar isso, mas provavelmente o comprimido que você está falando é o tamoxifeno, mas a gente marca uma outra live para tirar dúvidas referentes a isso. A Márcia... Depois de 7 meses tive celulite na mão esquerda, que eu tive CA com linfadema comum, que evoluiu para septicemia. Uau, tive que retirar a prótese após 8 meses, iniciei lipoenxertina, coloquei prótese, estou muito satisfeita com o resultado, gente, se vocês não se sentem bem, mas tem como... Ai, sim, é verdade. Interessante a opinião dela, né? É onde eu falo, assim, cresceu muito a lipoenxertia, sabe, Carlos? A lipoenxertia, ela tinha caído muito em desuso, e agora ela voltou com tudo. Então, realmente fica bem natural, sabe? A gente associa a lipoenxertia com prótese, a lipoenxertia com expansor e fica muito legal, realmente. Mas é o que eu falei, é individual. Varia de cada paciente, Caso a caso. de como ela se sente com aquilo, né? Igual tem casos que dá pra usar expansor, tem casos que só dá pra usar retalho. Então isso aí vai ser realmente caso a caso. Olha, a gente já está conversando aqui há 42 minutos, tem 63 pessoas online. Se você quiser acrescentar alguma coisa, porque não surgiram mais dúvidas, mas se você quiser acrescentar alguma coisa aí... Sim. Então, gente, o que eu queria dizer é que eu sempre falo para as pacientes que às vezes a gente vai reconstruir, né? Elas entram tão tristezinhas, né? Até por causa desse fato da mutilação. Queria dizer para todas vocês que estão assistindo, mulheres, que hoje a medicina evoluiu muito, a cirurgia plástica está aí para ajudar vocês. E não se sintam mutiladas, não se sintam condenadas por estar com a mama com câncer e necessitando de retirar a mama. Faça o processo, não tenha medo. Passa pelo processo de quimioterapia, que seja de radioterapia, faça todo o processo que foi indicado pela oncologia, tire sua mama sem medo e passe pelo processo de reconstrução, porque realmente a gente vê a alegria dessas pacientes, sabe, Carlos? É tão bonito, assim, às vezes a paciente que entrou tão triste no bloco cirúrgico, a gente vê essa paciente tão feliz nos retornos no consultório, que já tá vendo que o sutiã tá ali, tá usando o sutiã, a mama tá ali, né? Então, não tenham medo tá de recuperando a feminilidade. Tá voltando, né? Tá trazendo de volta essa possibilidade ali, sou mulher, né? De se olhar no espelho, de se sentir mulher.
E eu quero dizer para vocês que sejam guerreiras. Não tenham medo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes o câncer assusta tanto a gente, né? Às vezes o câncer ele nos amedronta tanto, mas não tenham medo. Sejam mais fortes do que ele e não deixem que ele te destrua. Mas mostra para ele quem que manda. Quem manda é você, né? Não é o câncer em você, mas é você. E a sua psicologia própria, sua mente, ela tem um poder sobrenatural sobre o seu corpo. Então você tem que dar comando ao seu corpo, de dizer quem é que manda. Você que manda, isso não pode tirar a sua alegria do dia a dia, isso não pode te derrubar. Não se sinta derrubada. E reconstrua sua mama assim. Hoje a gente tem tantas possibilidades, né? Como a gente conversou hoje. Então, não tenham medo aí, tá bom? Esse é o meu recado para vocês. Procurem a cirurgia plástica e espero que vocês se sintam felizes com o resultado e contem pra gente. Aí. Cirurgia plástica com cirurgião plástico. Ai, gente, detalhe! Eu bato tanto nessa tecla, né? Pois é, agora até lembrei aqui. Eu super bato nessa tecla. Amém, você tá curado, em nome de Jesus, Selminha. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, tá, gente? Não é com dermatologista, não é com ginecologista, não é com quem não é médico, é médico. E a gente, para ser cirurgião plástico, a gente tem que fazer cirurgia geral. Estudo, né? São os anos da medicina, depois tem os anos da cirurgia geral, e depois mais os anos da cirurgia plástica. Então, a gente passa por muita coisa até chegar na cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica com cirurgião plástico. E não se esqueça jamais, o câncer ele não é uma sentença, ele é apenas uma palavra. É isso aí. E para quem quiser te seguir no Instagram... @DRA Paula Furtado, que é a abreviação de doutora. D de dado, R de rato A, Paula Furtado. E no Facebook eu tenho a minha página, que é Paula Furtado. Tá até marcado aí na descrição. É isso aí. Então, tá convidadíssima para os próximos bate-papos. Gostei bastante, foi muito legal, teve bastante... Eu aprendi bastante. Que legal, fico feliz. Foi uma honra, obrigado. Foi uma honra ter você aqui no canal. Primeira cirurgia plástica que a gente consegue. Primeira vez, né, com você e primeira vez de muitas, né? Amém, tamo junto. Então é isso, obrigado aí, pessoal. Quem assistiu e achou que foi interessante, como eu achei, compartilha aí com seus amigos, mande o link para aquela sua amiga que também tá passando, companheira de tratamento, compartilha no Face, manda o link pelo WhatsApp. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade e são informações, né, médicas, né, com especialistas, não é um disse-me-disse, não é um pitaco de fila de supermercado, de lotérica, nada disso. São informações médicas e aqui a gente coloca sempre profissionais capacitados, informação de qualidade, né? Então sigam aí a doutora Paula aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Prazer.